povo, filhos do mesmo Deus, à volta da mesma mesa. Amém. Então este movimento pentecostal começou com o dia de Pentecostes, por isso daí vem o nome, Atos 2, e diz lá nos primeiros versículos de Atos capítulo 2, aquilo que aconteceu, e vamos só recordar e usar como plataforma de ministração estes primeiros versículos de Atos 2. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre 120 crentes que, em obediência à instrução de Jesus Cristo, esperavam o envio da promessa. Estavam todos reunidos, todos em unidade, todos no mesmo lugar, todos a clamar pelo mesmo, ainda que muitos não sabiam o que era a promessa do Pai, mas clamavam pela promessa do Pai que Jesus tinha dito que seria derramada sobre eles. E o que é que aconteceu? Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como o vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, até aqui a palavra do Senhor. No dia Pentecostes, a Bíblia nos diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos começaram a proclamar as grandezas de Deus. E diz que eles que falavam sobre estas grandezas de Deus, em cada um, de todas as povos, de todas as nações, ouviam falar na própria língua. Eles ficaram admirados, verso 7, pasmavam-se dizendo, não são galileus todos estes que estão falando, havia sotaque na sua voz. Mas nós estamos ouvindo, cada um de nós os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. E o que é que eles falavam na própria língua? Está lá escrito, louvado seja o Senhor, no verso 4. Falar em outras línguas, falavam acerca das grandezas de Deus, acerca das grandezas de Deus. Está lá no verso 11. Falamos, ouvimos e tem a lista de todos os povos, etnias, desde a Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilia, Egito, Líbia, Cirene, romanos, cretenses, árabes. Verso 11, todos temos ouvido em nossas próprias línguas. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Nós precisamos deste Pentecostes novamente. Um Pentecostes que nos dá a capacitação, que nos capacita para falar das grandezas de Deus na língua dos povos que estão à nossa volta. Irmãos, nós continuamos a precisar deste Pentecostes. Cada vez há mais pessoas que vêm de várias partes do mundo para a nossa cidade. Alguns deles vivem à nossa porta. Alguns deles batem à nossa porta. Alguns deles vêm trazer encomendas à nossa porta, povos de várias línguas, tribos, línguas, etnias diferentes. Pessoas que não falam a nossa linguagem. Mas o mais impressionante, irmãos, é que nós temos pessoas à nossa volta que até falam a nossa língua materna. Até se comunicam em português, mas não conseguem ouvir falar das grandezas de Deus de uma forma inteligível. Não conseguem ouvir falar das grandezas de Deus de uma forma compreensível. O que é que eu quero dizer com isto? Nós precisamos do novo Pentecostes, que nos capacita a comunicar da maneira que a mensagem chega ao coração, chega à mente para produzir entendimento e deixa o coração e produz a fé e transformação. Precisamos deste Pentecostes. Irmãos, eu imagino quando os missionários
E nós temos estado a ler um pouco da história, nas férias usei os livros para ler um pouco da história, não apenas da Neves Ferreira, mas mesmo do trabalho anterior à Neves Ferreira, desde a capela na Rua Verónica até a Casa de Oração na Graça. E à medida que a Igreja Assembleia de Deus de Lisboa, a Igreja Pentecostal, estava a crescer, vieram missionários que falavam língua sueca. E a língua sueca, não sei como os irmãos, alguns podem até entender, mas é mesmo muito difícil. São assim sons de voz muito complicados de entender. Eu não falo do alemão, que já é difícil, mas como temos família na Alemanha, vamos entendendo algumas palavras. Eu não falo do inglês, que basicamente a maior parte das novas gerações já entende, ou do espanhol, que é uma língua próxima, mas eles vieram de países distantes, cheios do Espírito Santo, para aprender a língua, para depois poderem comunicar ao povo, nosso povo aqui da cidade, as grandezas de Deus. Deus quer levantar na nossa igreja uma geração que é cheia do Espírito Santo, uma geração que deixa que o Espírito Santo produza uma transformação de linguagem, uma transformação de vivência, uma autoridade espiritual, para que alguns pensem como pensaram aqui: estão todos bêbados, estão todos loucos, estão todos completamente fora de si, porque não entendem que o poder que há em nós não é fruto de bebida, não é fruto de alguma loucura, mas é fruto da obra do Espírito Santo, que quer continuar a fazer na igreja uma revolução, para que nós, igreja, sejamos portadores da mensagem mais poderosa sobre a face da terra, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Há um missionário inglês, Roland Allen, ele faz 5 afirmações como o Espírito Santo. Neste mês nós temos estado a falar sobre o Espírito Santo e a necessidade do Espírito Santo e sermos guiados pelo Espírito Santo. Nosso irmão Henrique falou isso na sexta-feira e nós vamos continuar a falar. O Espírito Santo nos ensina, nos capacita. E nos dias de hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o Espírito Santo quer mobilizar o povo de Deus para a obra missionária. Irmãos, nós estamos em pé como Igreja Assembleia de Deus. E esta é uma afirmação que eu tenho convicção no meu coração, porque nós nunca baixamos os braços com a obra missionária. Pela graça de Deus, nós temos missionários em África, em várias regiões do nosso país, nas ilhas, onde a Assembleia de Deus de Lisboa é responsável por esses trabalhos. Sustentamos mulheres e homens de Deus com uma chamada. E no próximo domingo, os irmãos venham, por favor, que nós vamos ter um culto especial também de envio do nosso missionário. Deixa-me ver se é no próximo domingo, que entretanto posso estar aqui a fazer confusão, mas é no último domingo. É o próximo, é já o último, não é? É isso. Então é no próximo domingo. Nós vamos ter aqui, portanto, a família Durão, na parte da tarde, e os irmãos façam um esforço para estar, depois de terem mais um bebê. Já não vieram 4 para fazer uma pausa, agora vão 5. De volta para a Guiné. Por acaso até vão 6, porque entretanto se juntou também, como sabem, um dos nossos filhos, o Daniel, que vai estar ali 1 ano a servir o Senhor missionário. Os meninos mais pequenos têm o culto infantil lá em baixo, se quiserem ir, está a decorrer ao mesmo tempo, ok? Para as crianças, isso. Então este missionário faz uma afirmação, e é que o Espírito Santo está interligado com a obra missionária e precisa de continuar interligado com a obra missionária da igreja de hoje. Isso nós queremos ver acontecer através de missões urbanas à nossa volta, entre os necessitados à nossa volta. Queremos ver nas missões nacionais de plantação de igreja, como temos Viana do Alentejo, Évora, como temos, portanto, Ponte de Sor. Também nacionais nos arquipélagos e regiões autónomas, como temos na Ilha do Faial, na Ilha do Pico, São Jorge, etc. Ilhas onde está a haver o trabalho também, mas também transcultural, com os missionários que estão em Cabo Verde, que estão na Guiné-Bissau, e onde o Senhor levante novas gerações para irem. É o Espírito Santo que impele a igreja. E este missionário inglês, Roland Allen, ele faz 5 afirmações. A primeira é: o Espírito Santo colocou um grande desejo de divulgar aquilo que receberam. Eles receberam o poder do Espírito Santo para lhes fazer lembrar de todo o ensino de Jesus Cristo. Eles receberam o poder do Espírito Santo para os fazer recordar
da escola que eles tinham tido, um curso de 3 anos e meio com o mestre dos mestres, que era Jesus. Eles receberam o Espírito Santo para ir buscar toda a informação que estava na sua base de dados, na sua mente, no seu cérebro, no seu coração, de todos aqueles milagres extraordinários que Jesus fez, as afirmações magníficas quem Jesus é, e o Espírito Santo veio então capacitá-los para serem portadores desta mensagem revolucionária que é a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo capacitou-os a transmitir esta mensagem. E logo começa no dia de Pentecostes. Eles não estavam a falar línguas estranhas apenas para glorificar a Deus. Podia ser. Acontece muito com nós, temos a experiência do batismo do Espírito Santo, recebemos, começamos a falar em línguas estranhas, às vezes nem sabemos o que estamos a dizer, mas estamos a glorificar a Deus. Mas Lucas, no relato de Atos, diz claramente que eles receberam uma capacitação para falar das grandezas de Deus, para demonstrar as grandezas de Deus. Eu não quero aqui deslocar um pouco do Pentecostes e de falar em línguas, mas nós temos que entender que quando buscamos o Espírito Santo há um propósito para sermos cheios. Nós somos cheios para proclamar as grandezas de Deus. Nós somos cheios para falar com autoridade a palavra de Deus. Então este movimento pentecostal que chegou por todo o mundo, revolucionou a América do Sul, revolucionou a África e Ásia, esta capacitação sobrenatural. É verdade que essas línguas estranhas podem acontecer como sinal, e nós queremos isso na nossa doutrina pentecostal. Mas deixem-me só puxar um pouco aqui a brasa à sardinha missionária, neste caso, usando aqui uma alegoria muito a ver com Lisboa, que é, irmãos, o Espírito Santo vem nos capacitar para falar das grandezas de Deus, o quão grande Ele é, o quão grande é o seu amor, que fez com que Ele desse o melhor que tinha, o seu Filho único Jesus Cristo, para que se entregasse a si mesmo na cruz do Calvário, para que morrendo e derramando o seu sangue nos transformasse e nos desse uma vida que permanece por toda a eternidade. O Espírito Santo capacitou-os a transmitir aos outros aquilo que eles receberam. O Espírito Santo revelou-lhes uma necessidade que os seres humanos têm e que só Deus pode suprir. Então eles estavam fechados dentro do cenáculo, com as portas e janelas fechadas, mas quando receberam capacitação do Espírito Santo, eles abriram as portas, eles saíram para a rua e eles começaram a proclamar e a pregar. E a mensagem da primeira pregação não foi soft, não foi evangelho soft, suave, não. Foi uma mensagem: vocês mataram o príncipe da vida, vocês mataram, vocês são pecadores, vocês têm que se arrepender. Isso é mesmo a autoridade do Espírito Santo. Porque quando é na autoridade da palavra do homem, provoca o quê? Reação de fugir, de sair, de repelir. Mas quando ela é ministrada com a autoridade da palavra de Deus, nós dizemos: arrependei-vos dos vossos pecados. Se querem ir para a vida eterna, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se querem entrar na eternidade pela porta que é Jesus, porque Ele afirmou: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. Se querem entrar nessa porta, então têm de se arrepender dos vossos pecados, das vossas misérias, e voltar-se para o Senhor, que é pronto, compassivo, misericordioso e pronto a perdoar. No capítulo 4, quando eles foram ameaçados de não falarem mais acerca desta mensagem, 4 de Atos, verso 20, a resposta dos apóstolos foi: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A capacitação do Espírito Santo fazia com que eles enfrentassem as autoridades do seu povo, o Sinédrio, o tribunal máximo religioso dos judeus. Eles enfrentaram as autoridades e disseram: nós não podemos deixar de falar. Porquê? Porque o Espírito Santo tinha vindo sobre eles. Eles estavam agora revestidos de autoridade e de poder. O medo já tinha sido, ficou lá no cenáculo das portas fechadas. Quando aquele vento veemente limpou todo o medo e aquelas línguas como de fogo caíram sobre a cabeça, o medo foi trocado por autoridade espiritual. O medo foi trocado por intrepidez, por coragem.
Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Às vezes, irmãos, até eu, devemos dizer, mas o pastor também, sim. Às vezes há situações em que o Espírito Santo diz, fala agora do meu amor, fala agora. Ministra agora esta vida. E na minha mente racional começo a dizer, mas Senhor, agora não é o momento. Agora não está o momento criado, o cenário não está montado, Senhor. Mas vou falar agora porquê? E o Espírito Santo diz, fala e não te cales. E nós precisamos então deste Espírito Santo que nos faz perder, faz dissipar todo o medo para podermos proclamar as grandezas de Deus. A segunda afirmação é que a Bíblia é clara quando afirma que aqueles que receberam o Espírito Santo tornaram-se testemunhas. O Espírito Santo vem para nos capacitar a ser testemunhas. O Espírito Santo é derramado na igreja para nós sermos testemunhas. Testemunhas das grandezas de Deus que foi feitas e operadas através de Jesus Cristo. No capítulo anterior, Atos 1:8, Jesus disse, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Receberão a capacitação sobrenatural ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Seja em Jerusalém, onde vocês habitam agora. Seja na Judeia, que é a província à vossa volta. Seja na Samaria, que é a província mais distante. Ou até aos confins da terra. O Espírito Santo, a virtude, o poder, o dunamis, a glória, aleluia, de Deus que desce através da pessoa bendita do Espírito Santo. Essa virtude capacita-nos para testemunhar. Irmão, se nós nos calarmos, as pedras vão falar. E há aí muita pedra a falar, porque a igreja tem-se calado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em Atos 8:4 diz que aqueles tinham sido dispersos, tinham sido espalhados. E o sentido aqui do grego é como alguém que pega numa mão e joga dentro de um saco cheio de sementes. E de repente pega e enche aquela mão de sementes. E atira assim ao valor do vento. Assim o Espírito Santo fez, usando até mesmo a perseguição. E diz que aqueles que foram dispersos, jogados por toda a parte, o que é que eles faziam? Ficavam com medo, calados? Não. Eles iam anunciando a palavra em todos os lugares. E chegou até nós, igreja. Chegou até nós. Chegou a Lisboa, chegou ao Algarve, onde a minha família vivia, chegou ao Alentejo, chegou à África, chegou a Angola, chegou a Timor, chegou ao fim do mundo. O Evangelho tem sido espalhado porque homens e mulheres cheios do Espírito Santo não se calam. Porque o Espírito Santo é claro quando nos endorça este poder para nós sermos testemunhas. A terceira afirmação é que o Espírito Santo é também um Espírito missionário. O Espírito Santo é um Espírito missionário. Não sei se os irmãos sabem, mas quando aconteceu o avivamento no início do século XIX, em Azusa Street, ali em Los Angeles, por aquele pastor de origem africana que Deus usou para começar o avivamento pentecostal, Seymour, e aquele homem de Deus, quando eles começaram, eles eram uma igreja tradicional, eles eram uma igreja normal, uma igreja evangélica normal, mas o poder do Espírito Santo desceu sobre eles. O que é que aconteceu? Eles começaram a enviar gente para todo lado. E cada avivamento, irmãos, escutem, eu tive, quando estava a preparar esta mensagem, li a história pelo menos de 5 ou 6 avivamentos. Os verdadeiros avivamentos vêm para espalhar a semente da palavra por todo o lado. E diz que aquela igreja lá mudou o nome depois, a dominação não quis que eles continuassem. E o primeiro nome que nós temos como Assembleia de Deus, e que nós, graças a Deus, somos mordomos de continuar até ao fim neste movimento, não por causa da placa, mas porque é o movimento do Espírito Santo. E não deixamos a nossa congregação, como é costume de alguns, mas quando nós acreditamos que o poder do Espírito Santo está sobre nós. Eles mudaram o nome da igreja, e o primeiro nome qual foi? Missão Apostólica. Era o primeiro nome da igreja. Movimento da Missão Apostólica. Eles queriam ir por todo o mundo, espalhar o Evangelho. E os suecos foram para a Suécia e o fogo espalhou-se ali na Suécia. E do norte da Europa vieram para o sul e foram para o Brasil. E começou um movimento pentecostal em todo o mundo. E dali para a ilha de Cuba e para tantos lugares. Este movimento que ninguém pode parar. Porque Jesus tinha dito, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia!
Então o Espírito Santo é também um Espírito missionário. Foi transmitido a todos naquele dia. Quem recebia o Espírito Santo começava a expressar o desejo que todo mundo se convertesse à mensagem do grande amor de Deus, à obra única, expiatória de Cristo no Calvário, nosso Senhor. Então os discípulos que tinham as portas fechadas, eu quero ver este vídeo quando chegar ao céu. Estou sempre a dizer isto porque há vídeos que eu quero ver quando chegar ao céu. Os discípulos que tinham as portas fechadas, eles abrem as portas para irem para o meio do povo e sem medo começarem Atos 2,14. Então Pedro levantou-se com os outros 11. Eles uniram-se e levantaram-se em conjunto, levantaram-se em unidade. Levantou-se com os outros 11 e disse em alta voz: homens da Judeia, todos que moram em Jerusalém, prestem atenção, escutem o que eu vos vou dizer. E eles depois começam a pregar quem? A Cristo, louvado seja o seu nome. O Espírito Santo é um Espírito missionário. E ali começou, irmãos, um movimento. Nós não sabemos o impacto desse movimento, mas percebemos pelas cartas de Paulo que muita gente, mesmo quando olhamos para Apolo e para outros que são descobertos depois nas viagens, eu acredito que muitos deles experienciaram aquele dia de Pentecostes, aquela mensagem transformadora, e quando terminou a festa de Pentecostes voltaram para as suas terras e agora eles já podiam declarar: o Messias veio! Deus amou o mundo que deu o seu Filho. O Messias se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele verteu o seu sangue para nós sermos religados a Deus. O seu nome é Jesus de Nazaré. E assim começou este movimento de Jesus Cristo sobre a terra. Porque o Espírito Santo é um Espírito missionário. Nos impele a ir ali à Estação do Oriente, onde mais de 200 a 3 mil pessoas, não sei quantas são, agora já perdi a conta, vivem ali, naquela estação, dormem ali no chão, vão-se lavar às casas de banho e que Deus levanta alguém com uma chamada para ir a esses lugares. Outros que vivem aí nas ruas, nas arcadas, até mesmo aqui à nossa porta o Senhor trouxe alguém para nós nunca esquecermos que existe muita alma perdida e aflita neste mundo, que já desistiu de viver e desistiu da vida. Mas nós temos a mensagem que transforma e que produz vida. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, só vivendo apenas por sobrevivência, ele viverá. Quem crê em Jesus. Quarta afirmação: todos os que receberam o Espírito Santo estavam mais ou menos conscientes, uns mais e outros menos, mas estavam mais ou menos conscientes que o Espírito Santo estava a impulsioná-los e a capacitá-los no sentido missionário. Irmãos, e Deus, que tinha em mente a dispersão dos discípulos, permitiu que se levantasse, Atos 8, verso 1, uma grande perseguição. Saulo consentiu na morte de Estevão e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos. Por onde? Por onde Jesus disse que tinham que ser testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria. Aqui ainda não temos os confins da terra, só vamos chegar depois a Atos 13. Quando o Espírito Santo mais uma vez vai dizer assim: apartai-me este doutor, apartai-me este mestre, apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado, porque eu vou enviá-los para o mundo fora. E eles chegaram à Península Ibérica um dia mais tarde, eles ou os seus discípulos, e trouxeram-nos a nós, povos bárbaros, a mensagem de um Cristo que transforma, que liberta e que traz nova vida. Saulo, é curioso, não é? Quando nós vemos aqui o Espírito a dar o segundo impulso. O primeiro foi o Pentecostes. Qual é o primeiro impulso? Deixem-me só fazer aqui uma dramatização. Fechados com medo. Senhor, estou cheio de medo, Senhor. Manda a promessa, Senhor, estou com medo, estamos aqui. Eles querem nos matar, eles querem nos torturar como fizeram a Jesus. Senhor, estamos cheios de medo, Senhor. Precisamos da promessa, precisamos de Ti. Oh, Jesus, porque é que Te foste embora, Jesus? Volta, Jesus, Maranata, vem, Jesus, vem, Jesus. E de repente começa a soar um vento veemente, impetuoso. Começa a entrar e a encher aquela sala. Eles começam a ver línguas
línguas repartidas como de fogo sobre cada um. Eles começam a perder o medo. De repente eles começam a falar em alta voz, de tal maneira que o povo que estava espalhado começou-se a juntar. Estão bêbados? Não, bêbados não. Eles estão a falar das grandezas de Deus. E eles se aproximaram com sede, porque o mundo tem sede de ouvir falar das grandezas de Deus. E eles se aproximaram com sede. E o Espírito Santo deu-lhes o primeiro impulso. Qual foi o primeiro impulso? Do cenáculo para a rua. Qual é o segundo impulso? É a perseguição de Jerusalém para Samaria e Judeia. E qual é o terceiro impulso? O terceiro assim toque. É o Espírito Santo a dizer lá, eles já estavam em Antioquia, já estavam um bocadinho mais longe. Talvez temos que criar o segundo impulso, será em Atos 10. O Espírito Santo a trabalhar com Pedro. Pedro, mata e come. Oh não, Senhor, o que é isso? Sou um homem religioso, eu sou fiel às minhas tradições. Pedro, mata e come. Não consideres impuro e imundo aquilo que eu santifiquei. E ele não estava a perceber. E de repente o Espírito Santo lhe fez entender que o Evangelho era para todos os povos, todas as tribos, todas as línguas. E quando ele entra pela primeira vez, é assim mesmo um empurrão do Espírito. Entra aí na casa desse romano. Senhor romano, não, entrar na casa do romano. Não podia ser um samaritano, agora num romano. Entra aí na casa desse. A Filipe já foi com o samaritano. Deixa estar, agora vai tu aí, entra aí na casa do romano. E quando ele entra ali, o Espírito Santo desce sobre Cornélio e todos os que estavam em casa. E Pedro disse, uau, então parece que o Espírito Santo está aqui está a assinar por baixo que o Evangelho é para todos, até para os, eles chamavam malditos romanos, até para essa raça de romanos, desses europeus lá da Europa, até para nós. O Evangelho é para todos, porque o Espírito Santo capacita-nos, impulsiona-nos, abre os nossos olhos. Quando andamos na rua e começamos a ver as necessidades à nossa volta, o Espírito Santo diz, abre os teus olhos para o mundo à tua volta, tu tens de acordar e abrir os olhos. Depois logo canto no dia este cântico tão abençoado. Abre os olhos, vê as multidões famintas e errantes que não têm pastor. O Espírito Santo quer nos abrir os olhos. A quinta e última afirmação é se nós acreditamos no Espírito Santo e a forma com que ele se revela no livro dos Atos, então nós temos que ser também implicitamente missionários. Nós somos missionários, irmãos. Não significa que todos vamos abandonar os empregos e vamos lá para um país ou para uma ilha da Indonésia, ou vamos para um lugar mais remoto, ou para a Índia, ou para o Nepal. Não sei, Deus até pode chamar. Deus é quem chama. Deus é quem capacita. Mas todos nós temos que abrir os olhos para aqueles que estão à nossa volta. E nós, quando eu estava a ler este livro sobre missões, ele diz, missão e avivamento está sempre relacionado. Assim como o calor e a combustão está relacionado. Deixa-me só explicar isso. Seja o que for, uma chama. Quanto maior é a chama, maior é o calor. É assim que acontece no fogo. Se tiver ali um pinheiro pequenininho a arder, não há muito calor e é fácil distinguir. Mas quando uma mata começa a arder, as temperaturas em volta todas sobem, porque a combustão produz um calor. E o Espírito Santo quer fazer isso conosco. E o Pentecostes veio fazer isso com a igreja primitiva. E nós precisamos, igreja, do novo Pentecostes, para que a combustão seja grande no nosso espírito, na nossa alma, e gere um calor à nossa volta, um desejo ardente, porque uma igreja avivada é sempre uma igreja missionária. Nós não vivemos apenas, irmãos, para comprarmos edifícios, para comprarmos cadeiras, ou para termos bons tempos aqui em casa, um bom bar, onde bebemos um cafezinho, um bolo. Nós vivemos e contribuímos para que se levantem novas gerações da igreja, jovens, adolescentes cheios do Espírito Santo, e que são os nossos próximos missionários, porque a obra de Deus não pode parar, e Deus está a chamar alguém para se juntar à sua obra. Os irmãos dizem, mas esta mensagem hoje foi um dia que está pouca gente. Olha, quem precisava de ouvir é que tem que ouvir. A primeira pessoa que precisava de ouvir era eu. Vim de férias, mas Deus usou alguma coisa nas férias para me abrir os olhos, porque eu sou incapaz de tirar de férias de Deus. Espero que os irmãos façam o mesmo.
Então sempre aproveitamos para visitar outras igrejas. E Deus permitiu que eu fosse até Odmira, o concelho maior em área de Portugal e no Baixo Alentejo. Odmira é um concelho completamente diferente. Já não são aqueles baixinhos alentejanos, apesar de estar no topo do monte o monumento do canto alentejano. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eles não cantam isso, mas deviam de cantar. Mas, apesar de tudo e dessa imagem icónica, nós subimos ao monte e atrás do monumento do canto alentejano estavam jovens indianos a jogar cricket. Alguém sabe o que é cricket? Não é grilo, cricket. É o desporto número 1 da Índia. Uma coisa tipo baseball, mas parece mais uns remos do que uns tacos, não é? Eles estavam ali a jogar. Eu estava a olhar. Meu Deus. Tu trouxeste estes povos todos para as nossas zonas, para as nossas cidades, para as nossas aldeias. Mas foi com muita alegria quando eu cheguei à igreja e vejo lá 4 indianos. E o pastor, o missionário, diz-me assim: Pastor Josué, você vai pregar, mas a pregação tem que ser traduzida para inglês, porque eles não entendem português. E eu preguei como uma jovem missionária a traduzir-me para o inglês. Foi tão bonito. Eu disse assim: mas nós estamos na cidade de Lisboa. Nós às vezes vivemos fechados dentro das nossas 4 paredes, pensando apenas naqueles que são nossos e que nós amamos e queremos cuidar até que o Senhor nos chame. Esquecemos que Deus está a trazer o mundo. Isso tem que nos fazer chorar, igreja. Isto tem que nos fazer chorar. Isto tem que nos fazer clamar ao Senhor da Seara, que levanta homens e mulheres apaixonados por vidas e que possam levar esta mensagem àqueles que o Senhor traz para a nossa porta. Se nós acreditamos que o Espírito Santo, na forma com que ele se manifesta no livro de Atos, nós temos que entender que a igreja avivada é uma igreja missionária. E o Pentecostes segue necessariamente a grande comissão. Grande comissão a seguir como Pentecostes. Grande comissão Pentecostes. E o apóstolo Paulo termina assim, a Romanos 15, 18 e 19. Quando ele fala agora na igreja na Europa, Romanos 15, 18 e 19, ele diz assim: pelo poder dos sinais e prodígios. Se calhar vamos voltar aqui ao 18. Não ousaria dizer coisa alguma que Cristo em mim não tenha feito para a obediência dos gentios por palavra e por obras. E que palavra foi essa? Que obras foram essas? Pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores e até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, onde Cristo não houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Irmãos, esta é a nossa missão. O apóstolo Paulo termina nesta maneira, quando escreve à igreja em Roma, prontamente confessa a sua dependência do Espírito para cumprir esta missão. E Deus está à espera de levantar novos apóstolos Paulos, novos Paulos, novas Paulas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que continuam a obra proclamadora do Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou terminar com o exemplo de um avivamento. Eu sei que normalmente nós não usamos muito exemplos muito antigos, por causa da tradição e depois da Idade das Trevas. Mas no século VI, há um episódio com um missionário chamado Columba Iona. Ele é chamado o apóstolo dos escoceses, entre o povo Pictos. O povo Pictos era um povo conhecido pelas suas tatuagens. Isto é incrível, estamos a falar do século VI. Por isso eles tinham estes nomes. Era um povo que dizem que era todo tatuado, as mulheres todas tatuadas, o povo Pictos do século VI. E um historiador faz o seguinte relato. Columba, o nome deste missionário, ele estava tão incessantemente empenhado que dia e noite ele passava nos exercícios incansáveis de oração e jejum. E o peso desses exercícios parecia não mais algo que ia além do limite das suas forças. Mas em tudo isto,
Columba, ele foi amado por todos. Depois uma alegria santa radiante do seu rosto revelava a alegria e felicidade com as quais o Espírito Santo enchia o seu coração. Quando ele chegou ao rei Brude, o rei Brude dos Pictos, e o rei Brude impediu que Columba entrasse na cidade da Escócia, entrasse aquele missionário. Então ele, banido da cidade, fora dos portões da cidade, estabeleceu-se ali numa posição de oração e jejum, até que o rei cedesse. E finalmente a porta se abriu para proclamar o Evangelho, e o próprio rei se converteu a Jesus Cristo. Parece impossível isto ter acontecido na nossa Europa. Sabemos que foi na Escócia, e foi da Escócia que veio também o primeiro missionário para a Ilha da Madeira, onde tivemos o único avivamento, que diz a história que o povo se punha em costas das montanhas para ouvir Robert Kelly pregar acerca de Jesus Cristo com autoridade, e um grande avivamento aconteceu. Infelizmente a igreja tradicional o perseguiu, ele foi expulso da Ilha da Madeira, entrou num barco disfarçado de mulher para não o matarem, e chegou ali ao Brasil, onde estabeleceu uma série de igrejas no Brasil e começou este movimento de proclamação do Evangelho. Irmãos, esta é a história. A minha pergunta é, queremos nós fazer parte da história que Deus ainda quer escrever como Igreja Assembleia de Deus Pentecostal de Lisboa? Ou queremos só nós ser uma história que os outros falam e citam nos seus exemplos de quão grande e boa foi o trabalho missionário da Igreja Assembleia de Deus? Deus nos tem chamado para uma nova época, para uma nova temporada. Uma temporada em que alguns vão desistir. Alguns, como nós pregávamos esta manhã, na graça, vão dizer, dura este discurso, quem consegue tolerar? Mas nós vamos pregar sobre arrependimento e santificação. E no meio de um povo santo e arrependido, Deus vai descer com o seu Espírito Santo. E os nossos jovens, crianças e adolescentes vão encher as ruas com mensagem de esperança do Evangelho. E esta é a visão que Deus tem dado para esta cidade e para esta igreja. E quem quiser fazer parte, tome o seu lugar. Comece a orar ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, usa-me para ti. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui para chamar. O Senhor está aqui para capacitar. Nós não fazemos as coisas como o mundo faz. Nós nos santificamos. Nós nos purificamos. Porque usar a palavra de Deus nos nossos lábios, proclamá-la, convém que o canal esteja santificado para não distorcer a mensagem santa do Evangelho. E nesta tarde, irmãos, eu me arrependo. Eu me arrependo como pastor da Assembleia de Deus de Lisboa. Eu me arrependo pelo pecado oculto. Eu me arrependo pela imundícia que às vezes é escondida. Eu me arrependo por aqueles que vivem de uma forma facciosa. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo diante de Ti. E te peço que a Tua misericórdia, a Tua limpeza, o Teu poder sarador, o Teu poder transformador, o Teu poder do Espírito Santo seja derramado sobre a Tua igreja. E nós possamos ver, Senhor, as nossas ruas serem lugar de gozo e não lugar de tristeza. Os nossos lares serem lugares de paz e não lugar de discussão e ódio. E a nossa vida e as nossas vidas serem instrumentos em que Tu possas usar para a Tua glória, honra e louvor. Faz agora uma oração, irmão. No lugar onde estás, irmã, fala com Deus. Se tens de pedir perdão a alguma área da tua vida, Deus quer limpar, Deus quer purificar, Deus quer santificar, porque santidade convém ao povo de Deus. E nós queremos buscar este mover do Espírito Santo. Deus está disposto a derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Os nossos filhos, as nossas filhas irão profetizar. Os nossos velhos irão ter sonhos que Deus quer concretizar na Igreja Assembleia de Deus Pentecostal de Lisboa, não por causa do nosso nome ou por causa da nossa história, mas por causa do nosso compromisso com a verdade, compromisso com a santidade, compromisso com a humildade, nós dependermos totalmente de Deus e de recebermos de Deus a autoridade para fazermos a obra, para que não seja na nossa força,
mas no poder e na autoridade do Espírito Santo. Pai, nesta hora nós oramos, Senhor, e nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nos colocamos diante de Ti prontos para ser usados como instrumentos nas Tuas mãos. Nós sabemos, Senhor, ó Pai, que muitos irmãos estão em férias. É importante isso. Oramos que Tu os possas guardar, mas oramos que onde esta mensagem chegar, talvez no momento em que estão a ver no telemóvel ou na aplicação, talvez no momento em que estão em viagem, talvez no momento em que estão em desânimo, faz-nos recordar quem somos em Ti, a autoridade que temos em Ti e a graça que Tu queres dissipar sobre a Tua igreja. Senhor, nós queremos apresentar a Ti uma igreja santa, uma igreja purificada, uma igreja que trabalha para a glória e honra do nome de Jesus. Senhor, eis aqui, Senhor, eis aqui o Teu povo, homens e mulheres, alguns obreiros e obreiras, gente, Senhor, ó Pai, que um dia se comprometeu contigo para Te servir. Eu oro que os dons do Teu Espírito sejam derramados, a autoridade do Teu poder seja derramada, a unção do Teu Espírito seja derramada sobre cada um, Senhor, e cheios de Ti e vazios do mundo, nós possamos fazer a Tua obra enquanto é dia, porque a noite vem quando mais ninguém pode trabalhar. Por isso, Senhor, ainda apesar dos nossos braços estarem cansados e às vezes os nossos joelhos estarem desconjuntados, nós nos levantamos para Ti e Te pedimos: vem Jesus, vem Jesus, vem sobre nós, derrama a Tua unção, o Teu poder e a Tua graça, aviva a Tua obra, no meio dos anos notifica o Teu poder, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Será que podemos buscar o Senhor por um tempo? Fecha os teus olhos, busca a Sua face, busca a Sua face. Se tens de pedir perdão ao Senhor, pede perdão, diz: Senhor, eu tenho um compromisso de fazer as coisas à Tua maneira. Às vezes a carne me impele a fazer as coisas à minha maneira, às vezes o mundo me diz que não faz mal fazer as coisas como eu quero, mas eu não quero fazer como eu quero fazer como Tu queres, eu quero fazer como a Tua palavra ensina, eu quero viver em santidade, eu quero construir uma casa sobre a rocha que é a Tua palavra. Eu não quero mais construir, Senhor, uma vida baseada em emoções ou em experiências do passado, mas numas experiências do dia a dia que Tu tens para cada um de nós. E nesta tarde nós Te pedimos, Senhor, que a Tua presença venha, que o Teu Espírito deixa, que a Tua glória possa fluir sobre este lugar. E nós oramos que coloque, Senhor, desejos e sonhos e visões e possa, Senhor, ó Pai, incendiar corações para que o fogo da combustão possa, Senhor, ó Pai, começar a aumentar e os nossos cultos sejam lugares onde a manifestação da Tua glória não é algo, Senhor, ó Pai, de um episódio, Senhor, que acontece de uma forma esporádica, mas algo que se torna regular na presença, ó Pai, onde Tu estás e onde a Tua igreja se reúne. No nome de Jesus nós oramos agora, Senhor, por aqueles que estão desanimados e até já pensaram abandonar a carreira mas como ouvimos esta manhã, Senhor, Tu nos chamas a correr a carreira até ao fim, Tu nos chamas a correr a carreira, a deixar os embaraços, a deixar tudo o que está à nossa volta para servir-te a Ti de uma forma santa, digna, pura e para a glória do Teu nome. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Começa a louvar o Senhor no lugar onde Tu estás. Aleluia. Se tens de pedir perdão, pede perdão. Se tens de dobrar os teus joelhos, dobra os teus joelhos na presença do Senhor. Nós estamos em terra santa. Jesus está aqui. O Espírito Santo quer outorgar a igreja com esta capacidade sobrenatural para continuarmos a ser uma igreja missionária, uma igreja que proclama a verdade e a glória de Deus à sua volta. Deus quer dar dons de poder, dons de cura. Deus quer dar dons de revelação, de discernimento, dons de conhecimento. Deus quer dar dons de profecia para que se levante uma geração que fala as grandezas de Deus de uma forma inteligível com aqueles que estão à nossa volta. Senhor, nós estamos buscando a Tua presença. Senhor, nós estamos a buscar o Teu Espírito. Senhor, nós estamos a buscar a Tua face. Nós não, Senhor, nos contentamos com a dimensão que estamos a viver. Nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti, aleluia.